Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus amados irmãos e irmãs, hoje meditamos sobre uma verdade espiritual que carrega em si uma força transformadora. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Este versículo, ainda que curto em palavras, é profundo em significado e nos revela um segredo de vitória para a vida cristã. Ele não apenas nos instrui sobre o que devemos fazer, mas também nos apresenta uma promessa direta de Deus. Quando nos colocamos sob a autoridade do Senhor e permanecemos firmes contra as investidas do inimigo, o próprio diabo não tem escolha a não ser recuar. O apóstolo Tiago nos lembra que a primeira ação para termos vitória espiritual não é lutar diretamente contra as forças malignas, mas sim nos submeter a Deus. A submissão a Deus é um ato de rendição voluntária, de entrega total da nossa vontade à vontade divina. É reconhecer que Ele é o nosso Senhor, que suas ordens são justas e que seu caminho é sempre melhor que o nosso. Quando nos submetemos, abrimos mão de nosso orgulho, da autossuficiência e da teimosia, que tantas vezes nos afastam da proteção divina. É como um soldado que, antes de entrar em batalha, recebe ordens claras de seu comandante e se posiciona de acordo com a estratégia traçada. Sem submissão, não há proteção. Mas o versículo não para aí. Ele diz: resisti ao diabo. Resistir não significa apenas recusar um convite para o pecado, mas manter-se firme, sem recuar, diante das pressões e tentações que o inimigo traz. O diabo não desiste facilmente, ele conhece nossas fraquezas, nossos pontos vulneráveis e tenta explorá-los. Por isso, a resistência exige vigilância constante, oração perseverante e fé inabalável. Resistir é dizer não, mesmo quando o mundo inteiro diz sim. É permanecer fiel, mesmo quando tudo ao redor parece nos empurrar longe da presença de Deus. E aqui está a promessa: Ele fugirá de vós. O inimigo pode até tentar nos intimidar, mas quando estamos revestidos da armadura de Deus e ancorados em Sua palavra, ele percebe que não tem poder sobre nós. Ele foge porque sabe que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Essa fuga não é apenas momentânea, é um reconhecimento da autoridade de Cristo em nossa vida. O diabo sabe que não pode derrotar um cristão que vive em obediência e em comunhão íntima com o Senhor. Queridos, isso significa que a vitória sobre o mal não depende de nossa força física ou mental, mas da nossa posição espiritual. Quando nos colocamos sob a cobertura de Deus e resistimos, estamos dizendo ao mundo espiritual: eu pertenço ao Senhor e nada poderá me afastar dele. Essa postura muda tudo. Muda como enfrentamos tentações, como reagimos às provações e como enxergamos as armadilhas do inimigo. Por isso, quero encorajar você hoje. Examine sua vida e veja se há áreas em que você ainda não se submeteu completamente a Deus. Talvez haja decisões que você tem tomado sozinho, sem buscar a direção do Senhor. Talvez haja hábitos que você mantém escondidos, acreditando que pode lidar com eles por conta própria. Mas a verdade é que a vitória começa na rendição. Coloque tudo diante de Deus, seus medos, suas lutas, seus sonhos e suas fraquezas. Submeta-se ao seu cuidado e permita que Ele seja o Senhor absoluto da sua vida. E, ao mesmo tempo, prepare-se para resistir. O inimigo não ficará parado quando perceber que você decidiu viver para Deus. Ele tentará semear dúvidas, trazer lembranças dolorosas, provocar conflitos e usar pessoas para enfraquecer sua fé. Mas, nesse momento, lembre-se de quem você é e de quem está ao seu lado. Não estamos sozinhos na batalha. O Espírito Santo nos fortalece, a palavra nos guia e a oração nos mantém conectados à fonte de todo o poder. Resistir exige ação diária, alimentar-se da palavra, manter uma vida de oração, participar da comunhão com outros irmãos, vigiar os pensamentos e controlar as palavras que saem da nossa boca.
cada pequena decisão de obediência é um ato de resistência. Cada vez que você escolhe o caminho certo, está proclamando que pertence ao reino de Deus e que não será escravo do pecado. E lembre-se, a vitória já foi conquistada na cruz. Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles publicamente. Nós não lutamos para alcançar a vitória, mas a partir da vitória que Cristo já garantiu. Nosso papel é permanecer firmes nesse terreno conquistado, não permitindo que o inimigo recupere espaço. Portanto, irmãos e irmãs, sujeitem-se a Deus hoje, amanhã e todos os dias. Não deixem que as pressões deste mundo e as mentiras do inimigo ditem o rumo das suas vidas. Firmem-se na verdade, revistam-se da armadura de Deus e resistam com coragem. O diabo fugirá, não porque teme a nossa força, mas porque reconhece a autoridade daquele que habita em nós. Que essa palavra seja um lembrete constante. Nossa vitória está em Cristo, e quando permanecemos submissos e firmes, nada poderá nos derrotar. Meus queridos irmãos e irmãs, continuando nossa meditação sobre Tiago 4:7, precisamos entender que a submissão a Deus não é apenas um ato externo de obediência, mas uma transformação interna que molda nossa mente, nossos desejos e nossas ações. Quando nos sujeitamos ao Senhor, reconhecemos que Ele é o único capaz de nos conduzir ao caminho da vitória. Isso significa que entregamos a Ele nossas preocupações, nossas lutas, nossas emoções e até mesmo nossos planos. Não se trata de abandonar responsabilidades ou renunciar ao esforço pessoal, mas de alinhar cada passo de nossa vida à vontade divina, confiando que o Senhor sabe exatamente o que é melhor para nós. O versículo nos lembra também da necessidade de resistir ao diabo. Resistir é um verbo ativo que exige vigilância constante. O inimigo não ataca apenas com grandes tentações, mas muitas vezes trabalha silenciosamente, usando palavras, pensamentos e sentimentos para nos desviar. Ele explora nossas fraquezas, nossas inseguranças e nossas dúvidas, tentando plantar medo e desânimo. Resistir significa estar alerta, reconhecer cada estratégia maligna e rejeitá-la com a autoridade que nos foi dada por Cristo. Cada não ao pecado, cada escolha pela obediência, cada momento de oração e arrependimento é uma forma de resistência. Queridos, é importante perceber que a resistência não depende da nossa força humana. Somos frágeis, limitados e falhos. A vitória não vem do nosso esforço, mas da presença do Espírito Santo em nós. Quando nos sujeitamos a Deus, recebemos poder para resistir. O diabo sente a diferença entre aquele que confia em si mesmo e aquele que está verdadeiramente ligado ao Senhor. A promessa é clara, ele fugirá. Não pode haver dúvida quanto a isso. Não importa quão forte pareça o ataque, a palavra garante que, quando nos posicionamos corretamente, o inimigo não tem autoridade, ele foge diante da submissão a Deus. Muitos cristãos enfrentam momentos de luta intensa e podem se sentir sobrecarregados. Há crises emocionais, pressões no trabalho, conflitos familiares, doenças e perdas que parecem esmagar a alma. Mas Tiago nos lembra que a estratégia para superar tudo isso é dupla: sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Essa não é uma sugestão, é uma instrução divina. Cada batalha começa com a entrega do coração ao Senhor e continua com a firmeza de resistir ao inimigo em todas as frentes. Sujeitar-se a Deus significa renovar nossa mente diariamente, permitindo que a palavra de Deus transforme nossos pensamentos. Cada decisão, cada reação e cada palavra deve estar sob a influência do Espírito Santo. Ao fazermos isso, nossa vida se torna um terreno seguro onde o diabo não consegue plantar destruição. Resistir ao diabo é, portanto, um processo contínuo, que exige oração, jejum, leitura da Bíblia e vigilância espiritual.
não é um ato isolado, mas uma postura de vida que precisa ser cultivada a cada dia. Além disso, devemos lembrar que resistir ao diabo inclui proteger nossas palavras e ações. Muitas vezes o inimigo tenta nos seduzir com murmurações, fofocas ou injustiças, e cada escolha em manter a integridade é uma vitória. Resistir é permanecer firme, mesmo quando sentimos medo, raiva ou desânimo. É declarar com coragem que pertencemos a Deus e que nossa vida está sob sua proteção. A promessa é segura, ele fugirá. Ele não pode vencer quem está em Cristo. Meus irmãos, a submissão a Deus e a resistência ao diabo não são apenas práticas espirituais isoladas, mas um estilo de vida que molda nosso caráter e fortalece nossa fé. Quando seguimos esse caminho, experimentamos paz no coração, confiança em meio às provações e vitória sobre cada ataque do inimigo. Somos transformados em pessoas mais fortes, resilientes e confiantes, porque nossa força não vem de nós, mas do Senhor que habita em nós. Portanto, hoje, entregue seu coração a Deus sem reservas. Submeta sua vida ao seu plano perfeito. Recuse todo engano, toda mentira, toda tentação e, com firmeza espiritual, resista ao inimigo. Ele fugirá porque nada pode permanecer diante da autoridade de Cristo em sua vida. Viva essa verdade diariamente, sabendo que cada batalha vencida fortalece sua fé, protege sua família e aproxima você ainda mais da presença poderosa de Deus. Amém.